O recorte da de Manu já vem com a demarcação certinha pra gente cortar exatamente por cima, tá? Então, eu vou recortar. Logo depois, eu vou cortar o forro exatamente do tamanho de cada espelho. Então, os espelhos são esses dois aqui, tá? Essa tampinha já vem com o forro. Uma das duas eu vou usar como forro. E aqui, nós vamos terminar de recortar, selar as bordinhas com isqueiro, pra eu cortar o forro. Recortei também o forro 2 vezes, porque é apenas para os espelhos. Um pedaço do forro também eu vou utilizar para fazer o tirante. Plástico cristal para fazer o bolso frontal. Vamos começar pela tampinha do bolso frontal. Então, essa será a minha frente. O daqui, o forro, vou virar frente com frente, alinhar toda a borda. Passar uma costura na extremidade, deixando essa parte reta aqui de cima aberta pra gente desvirar. Vou passar uma costura de pesponto, aproveitar para fechar essa borda que ficou aberta. Para dar uma estruturada nos espelhos, eu vou colar um pedaço de TNT aqui no avesso de cada um. Eu vou usar essa cola spray da Tec Bond. Então, aqui está o TNT, cortei um pouco a mais em toda a volta. Vou colar, passar cola no espelho, no avesso, colar no TNT. Depois eu venho com a costura em toda a borda para selar bem. E aí, então, eu refilo com a tesoura. No espelho frontal, teremos um bolso em plástico. Aqui na parte de cima do plástico, eu vou dobrar para fazer um pique de marcação, encontrando o meio certinho. Do pique para baixo, eu vou colocar um botão de plástico. Então, essa distância é de 3 centímetros, tá? Então, daqui para baixo, aqui tá o plástico, tá? A parte de cima, o pique. Então, do pique para baixo, 3 centímetros. Prontinho. Coloquei o botão. E aqui na parte de cima, eu vou fazer um acabamento com viés. Dobro o viés ao meio, encaixo no plástico e passo uma costura. Agora, eu posso pegar o bolso. No espelho tem a marcação pra gente encaixar certinho a borda do plástico. Cortei o plástico um pouco a mais com relação às bordas. Vou alinhar direitinho aqui. Passar uma costura em toda a volta pra fixar. Vou virar o lado aqui pra facilitar a costura. Refilar o excesso de plástico. Eu tô com os meus 2 espelhos quase prontos. Esse daqui vai ser o espelho de trás. No espelho frontal, que tem o bolsinho, eu vou colocar a tampa do bolso. Então, eu vou dobrar essa tampinha ao meio, fazer um pique de marcação. No espelho, mesma coisa, o pique aqui na parte de cima. Vou encontrar o pique da tampa com o pique do espelho, juntando aqui os dois. Neste ponto aqui, eu já posso adiantar e colocar a outra parte do botão aqui em cima, tá? Pra gente, ó, encaixar direitinho. Mas eu vou deixar pro final pra agilizar todo o processo. Vou costurar agora o zíper. Pego essa parte reta, posiciono a frente dele voltada para baixo, alinho aqui em cima com a borda superior. Aqui do outro lado a mesma coisa.
Pego o forro, jogo a frente do forro voltada para os espelhos. Aqui em cima eu vou passar uma costura, desvirar e pespontar. Vou fazer o pesponto e aproveitar para selar toda a borda juntando com o forro, tá? Porque o acabamento interno a gente vai fazer com viés. No espelho frontal, jogo a tampinha para cima para fazer a costura de pesponto. Vou introduzir o cursor pelo lado direito. E em cada extremidade do zíper, eu vou colocar um puxador. Essa faixinha de tecido aqui tem 14 por 6 e eu vou fazer 2 puxadores com ela. Então, eu vou dobrar aqui, encontrando o meio, dobro novamente, passo uma costura em cada extremidade, depois eu vou dividir ao meio pra gente fazer 2 puxadores. E vou colocar os puxadores, um em cada extremidade do zíper. Bem alinhado no meio certinho. Junto as frentes, alinho as bordas laterais das extremidades. E aqui eu vou passar uma costura, pulando os cantinhos, tá? Então, esses quadradinhos aqui, que são as caixinhas de leite, eu não vou costurar. Então, começo aqui, fecho aqui e depois eu subo. Antes da gente costurar as caixinhas de leite, observem que elas estão abertas, ó. Abertas. Antes da gente costurar, eu vou passar o viés nesses 3 lados. Agora sim eu posso abrir e costurar as caixinhas de leite. Vou costurar o viés no cantinho, dou uma embutida nele. Passo a costura. E vou costurar o viés nos outros 3 cantinhos. Agora podemos desvirar. Vamos bater o botão da tampinha, aqui da parte de cima, tá? Meça direitinho para conferir. O meu deu 2,5 cm de altura. Eu vou aplicar esse botão e mostro o resultado final. Apliquei o botão. E agora está prontinha